Então vamos começar a nossa live, gente. Então, primeiramente, boa noite, amigos baristas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao bate-papo com Simone Yamaguchi. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Baristas de Sucesso. Aqui nós ajudamos baristas a ter êxito em sua carreira profissional. E na live de hoje, a gente vai conversar com Adriana Valinhas e a gente vai conhecer a sua trajetória de vida e como ela se tornou uma barista de sucesso. Então, diretamente do Rio de Janeiro, vamos convidar a Adriana Valinhas, lá de Rio das Ostras. Boa noite, querida. Boa noite, Simone. Feliz ano novo para você. Para você também, para todos aqui. Boa noite para todos, né? Quem já está aqui com a gente, sejam bem-vindos. Legal, Dri. Prazer poder receber aqui. Muito feliz. Mas, gente, ó... Prazer é todo meu, uma honra. Honra, né? Muito querida você. E é um prazer realmente estar aqui e Obrigada. ver que você compartilha de mesmas ideias comigo. Isso é verdade, isso aí a gente tem que realmente concordar, de muitas ideias e de muitos conceitos também sobre o café, né? Nossa, ideologias parecidas. Muita coisa para contar, né? Mas vamos lá. Deixa eu apresentar a Adriana Valinhas formalmente aqui, né? Para todo mundo, que a Adriana tem um currículo lindo, gente, aqui. Então a gente tem que compartilhar isso. Gente, Adriana Valinhas, olha, eu até anotei tudo aqui porque eu não quero esquecer, não quero deixar passar nada aqui, olha. Adriana Valinhas, olha, diretamente do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, hein? Né? Rio das Ostras, olha só, Curitiba, Rio das Ostras aqui, olha só. Então, Adriana, educadora, consultora em cafés, barista, Brew formada pela Sky Education, ela é fundadora e idealizadora do Language Café, e ela já foi juíza, e é juíza também ainda, né? Assim como a gente aqui, em campeonatos de barismo, concursos de café, e olha só que legal, reality de gastronomia. Depois você vai ter que contar para nós como que foi isso. Conto. E é instrutora do curso de café na Escola de Gastronomia, né? O Le Cordon Bleu. Olha só que chique. Você tem muita coisa para contar para nós. Gente, é uma história longa. É longa, né? Mas vamos lá, a gente tem tempo para isso, né, Dri? Você separou um tempinho especial para nós, né? Com certeza, estou à disposição aqui. Então vamos lá. Com muita alegria. E ó, o que eu falei aqui, o que eu quero compartilhar com vocês, que a Adri, ela vai dar um bônus especial para quem está assistindo essa live. Né, um bônus muito que ela separou, ela vai contar um segredinho, né, que fez uma grande diferença na vida profissional dela, que alavancou o sucesso profissional dela, mas esse bônus a gente só vai dar, né, Adri, para quem ficar até o final dessa live. Então, você que está nos assistindo precisa ficar até o final, hein? E a Adri vai compartilhar com a gente. Então, Adri, você lembra quando a gente se conheceu? Quando que foi? Lembro. Vamos lá. Isso foi no campeonato, né, de barismo no Rio de Janeiro. Foi. Fomos juízas juntas, né, também. Dri, foi antes, Dri. Antes? Sim, Dri, foi em 2017. Em que? Em BH? Foi. Em BH. Lembra lá na SIC? Foi no curso de juízes da SCA. Lembra? Exatamente, a ST, isso mesmo, foi 2017, final de 2017. Hein, Dri? E depois a gente foi se encontrar nas feiras, nos campeonatos, né? Que a gente ficou mais próxima, na verdade, né? O curso de 2017 foi um curso intenso. Nossa, né? A gente quase não teve muito tempo para se socializar, digamos assim, né? Que foi bastante puxado. Então tinha assim, várias pessoas dessa turma, eu nem tive contato, porque era uma turma grande, né? Acho que eram uns 30. Era uma sala lotada, assim, foi de bem gente. Puxado. Tava. Era uma sala lotada. E foi muito intenso. Foi. Foram quantos dias mesmo, você lembra? 2 ou 3 dias? 2 dias, eu acho, de treinamento. Mesmo, Foi. E disso a gente começou a conversar, né? E se encontrar nos eventos, né? Isso. E olha só que legal, né? A gente conseguiu, né, estreitar um relacionamento profissional bem bonzinho, né? Que dura até hoje. Nossa, excelente, até hoje. Nossa, isso é muito bom. Nossa, foi excelente ter, assim, trocado também experiências com você, principalmente no primeiro campeonato, onde eu fui juíza pela primeira vez, né? E foi, né? Por isso que me marcou muito essa tua presença,
no campeonato de barismo, né, do Rio, porque assim, a gente ficou muito junta, né? Você compartilhou muito a sua experiência comigo, e eu tive um aprendizado assim, enorme com você, então isso me marcou muito, assim, foi assim, o nosso... a data que marcou assim, essa minha presença com você e tudo que a gente já, né, viu junto desde aquela época. Sim. Que aí depois foi, né, se prolongando para os outros campeonatos. Exato. Até nos cursos da SIC também, que a gente estava junto, né, lá no retrasado, 2019, lá na Semana Internacional do Café. Foi. E olha, quase a gente nem conversou, né? Foi corrido pra também caramba. Foi muito corrido. Você estava dando Sempre um curso muito de brewers, lembra? Sim, lembro. Eu estava lá no outro lado da sala. De sensory. E a gente só falou por algum tempinho. A gente foi aquela correria. Você viu como foi puxado. Eu não consegui muito aproveitar a feira. Você conseguiu aproveitar a feira? Também não, porque quando eu estava dando aula, nos outros tempos eu estava sendo juíza, então eu saía de sala de aula, terminei o curso, nos outros 2 dias da Semana Internacional do Café, eu trabalhei como juíza, então eu só fui andar na feira, na verdade, no último dia, antes do resultado final. E aí já tinha muita coisa, né? Já tinha acabado, Isso. A gente não conseguiu ver muito ali, né? Mas foi o que eu consegui ver. Só fui no final. Aí eu fui nos stands. E a gente se encontrou no final, a gente até andou um pouco junto, né? E pegou eu comprei algumas coisas que faltava para mim. Peguei alguns utensílios, comprei alguns livros e assim foi, olha. Cheguei lá, comprei, catei, tomei alguns cafés e depois, olha, fui embora. Que corrido, não? Mas foi muito bom, né? Foi maravilhoso. Excelente. E é uma experiência bem legal, né? Compartilhar isso com pessoas que a gente tem muita afinidade. E café é isso, é conexão, né, Dri? Então, acho que o mundo do café proporciona isso para nós e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? No dia a dia. Porque a feira é uma vez por ano, então a gente tem que reservar essa época para poder viajar, né? Para poder viajar e conhecer gente legal também. E a gente que não é do estado tem que se programar mesmo, né? Porque é um planejamento. Então, 3 dias assim que você tem que se dedicar só a isso. Praticamente é uma semana, né? Que você tem que ficar, né? Que você vai um pouco antes. Isso. Verdade. E é bem interessante também. E a gente volta, parece com mais energia, querendo aprender mais, né? A gente vai querer conversar. A gente vê coisas novas, né? Sim. É um mundo bem legal. Eu acho que se a gente está nessa área ali, né? É para conhecer, para aprender, mas é motivador também, incentivador. Então, a gente fala assim, eu sempre costumo falar dos meus cursos, né? Olha, gente, vai ter feira. Procure se organizar, que final do ano tem feira. Feira de café. E é muito importante poder participar, se atualizar. E claro, beber muito café, né? Você bebe muito café e é delicioso, né? É muito bom. Nossa, a gente sentiu falta, né, esse ano de 2020, né? Esse problema todo, mas mesmo assim, a gente não deixou de se conectar de uma outra forma, né? Sim, sim. Que foi pela internet, até a SIC, que foi 100% online, teve essa conexão, então não deixou de existir. Mas assim, é como você falou antes, o café é encontro, né? A gente quer encontrar mesmo. É legal. Então, eu queria falar um pouquinho do início da sua carreira. Né? Mas eu queria falar, como que o que fez você entrar nesse mundo dos cafés? Como que começou? Quando? Que ano? Como que aconteceu isso? Essa história, Simone, é assim, um pouco engraçada, porque é um pouco diferente da maioria das histórias assim, de quem começa a trabalhar com café profissionalmente, né? Não só por paixão, mas o café chegou na minha vida muito silenciosamente e ele foi devagarzinho tomando conta e tomando espaço, né? Tanto da minha vida assim como pessoa, o café modificou muita coisa dos meus hábitos, a gente sabe disso, né? Que a gente quando começa a conhecer mais sobre o café, a gente larga a mão de muita coisa que a gente acreditava antes, né? Não parece que é um novo produto na sua vida, não é aquele que você sempre achou que fosse o café. Mas a minha história foi assim, a minha primeira formação, só para a gente resumir aqui, a minha primeira
primeira formação é em administração de empresas, que eu me formei em Teresópolis, né, que eu sou de lá, região serrana do estado do Rio. Depois eu me especializei em idiomas, então eu fazendo essa especialização em idiomas e com a formação de administração, eu abri um curso de idiomas junto com uma amiga minha em Teresópolis. Certo. E fiquei algum tempo, né, nesse trabalho e depois eu me mudei para Rio das Ostras, que é onde eu estou até hoje, que isso tem 28 anos. Nossa, que eu estou aqui. É uma vida. Então eu já até me considero riostrense, na verdade. E aqui eu comecei trabalhando na área de idiomas, na área petroleira, né, das empresas de petróleo em Macaé, dando aula de idiomas, de inglês, e principalmente de português para estrangeiros, né, que é uma das minhas últimas especializações em idiomas. Certo. E depois, assim, depois de mais ou menos 20 anos trabalhando assim, me deu vontade de abrir um espaço, um espaço cultural, digamos assim, um espaço que eu pudesse unir o café, livros e idiomas. Sim. E aí eu não conhecia nada de café, né? Minha área nunca foi essa. O café, para mim, era assim, um café de mercado, a gente comprava o café e tomava como todo mundo, né? Normal. Só que depois eu comecei a me interessar, por quê? Porque eu queria abrir um espaço que reunisse essas três coisas, mas eu não queria abrir um espaço só de café e botar qualquer café. Certo. Então eu comecei a me especializar. E isso foi em 2012, mais ou menos, que eu comecei a buscar conhecimento sobre café. Legal. E foi a partir desse ano que eu comecei a me apaixonar por esse universo. E aí eu não parei mais em relação a estudo, aperfeiçoamento, até abrir o meu espaço em 2013. Que, primeiramente, em 2013 eu abri o Espaço Café, espaço café não, um espaço de livraria, né, que a gente tinha uma livraria especializada em idiomas, então não era só uma livraria, né, tinha também outros livros, mas a especialidade era em idiomas, certo. Que é, né, a minha área. E você servia café lá? A gente tinha um espaço, sim, é porque eu queria nesse espaço ter um café para quê? Para a gente fazer dinâmicas de prática do idioma, certo. Dentro de um ambiente informal, que não fosse dentro de uma sala de aula, sim. Com aquela carinha de quadro, cadeira, professor, prova, nada disso. Então, era a vivência do idioma dentro de um ambiente de cafeteria. Então, esse era o projeto, esse era o conceito. E é assim que eu comecei dentro desse ramo do café, porque eu não queria só colocar o café. E eu comecei a estudar, e aí foi que a gente já virou, né? A página, porque o café tomou conta da livraria, tomou conta assim, da minha vida profissional, né? Eu parei de dar aula de idiomas e passei a dar aula de café. Entendi. Para mim, quando eu entrei também nessa área, foi uma oportunidade, uma oportunidade profissional, financeira, né? Também. Que até então, eu quando abri a cafeteria também, não conhecia nada sobre café também. E fui desenvolvendo, fui procurando cursos, me aperfeiçoando, né? Para poder melhorar a qualidade do produto e do serviço, né? E quando que você começou, depois que você abriu, que você realmente começou a vender café ali, você já começou a dar cursos? Não. Aí eu comecei a estudar mais, né? Eu só comecei a dar curso mesmo. Foi em 2016, na verdade, a gente começou a fazer workshops e tal. Aí comecei a dar curso de barista, mas comecei a levar mesmo a sério essa área como educadora depois de 2017, que foi quando a gente se formou, né, como AST, instrutora autorizada SCA, que a minha formação foi toda pela metodologia da SCA. Então, a partir daí que eu comecei a desenvolver mais esse projeto do Language Café Coffee School, que na verdade, né, a gente tem até hoje, mas foi a partir de 2017 que a gente levou a sério mesmo, né? Então, deixa eu falar um pouquinho da ST, porque a gente está falando direto da ST, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é ST. Assim como você, eu também sou uma ST, né? Então, a ST é uma licença para instrutores válida mundialmente, né?
E eu e a Adriana tivemos uma mesma formação na mesma época que a ST entrou no Brasil. E eu queria que você contasse um pouco dessa transformação sua, antes e depois da ST, como instrutora. Exatamente isso. A mudança foi bastante grande, porque a partir do momento que você tem uma formação com essa seriedade, né, com essa amplitude internacional, tanto de certificação quanto de metodologia, e o conhecimento que você adquire, que não é pouco, né, Simone? A gente estuda muito para a gente ter essa condição de passar adiante o que a gente aprendeu e de uma forma internacionalmente padronizada, né, que nada mais é que isso, né, que a gente faz. A gente não está ensinando a nossa metodologia, o nosso modo de fazer café, mas sim o modo que é ensinado no mundo todo, de uma forma padronizada. É uma receita padronizada, né? Porque todo mundo fala a mesma língua, né? É porque café não é uma ciência exata, né, Dri? Não é. Mas, assim, as técnicas, elas devem ser seguidas, até para você poder ter o conhecimento de criar sua própria receita, ou fazer suas criações. As variações, entender os erros, né? Principalmente entender os erros, né, Dri? Porque é difícil, né? Exatamente, porque o que a gente ensina é isso, é resolver problemas ali na hora de você estar fazendo o café, né? Se você conhece, sabe o que é o problema, você consegue achar a solução. Porque quando você não sabe onde é que está vindo. Porque até então o cliente ele não vai dizer para você onde que é o problema, né? Ele só vai dizer que existe um problema na sua xícara. E não vai especificar qual é esse problema, ele só simplesmente vai chegar, é culpa do barista. Né? E às vezes sempre a culpa do barista. É culpa do barista, tadinha, culpa do barista. Então, Dri, eu sei que você comentou aqui que você em 2016 começou a dar curso de barista, né? Foi. E todo início de uma atividade nova, existem obstáculos, né? Existem obstáculos, dificuldades. E eu também tive alguns obstáculos e dificuldades para dar o meu curso, para dar início ao curso também. Então, porque até o meu curso, quando eu comecei a dar, nem pensava, pensava em SCA, sem a ST, nada disso, né? Era você ter conteúdo, elaborar, formatar tudo e colocar em prática. Então, até passar por todo esse processo, você pena um pouquinho, você tem dificuldades, porque você tem que passar por, né, várias atualizações, checagens, ajustes, né? Isso leva tempo. Então, com a ajuda da SCA, claro, né? Ela veio praticamente dizer assim, não, vocês estão no caminho certo, é isso que vocês estão fazendo, vocês estão corretos. Então, isso foi maravilhoso, né? Mas, assim, como eu tive dificuldades, e uma delas era a minha insegurança, né? Então, para vencer isso, eu tive que, né, criar dentro de mim, criar, assim, digamos assim, ferramentas dentro de mim mesmo para poder me soltar, me liberar. Até hoje eu estava comentando com você que eu sou tímida. Eu não sabia disso. Eu gosto de conversar, mas eu sou tímida também. Ficar na frente da câmera também coisas, né? me inibe, sabe? Então as dificuldades foi isso. E eu peguei e falei, não, eu vou para o campo de batalha e vou até lá para aprender, né? E eu vou aprender também com o aluno também. Eu sei fazer, mas eu preciso, né? Eu preciso aprender mais, não é o suficiente. E a gente sempre quer mais. Então, Dri, conta para mim se você teve alguma dificuldade, um obstáculo no início, quando você começou a dar curso. Olha, essa parte de dar curso, eu não tive muita dificuldade na criação de uma metodologia, de uma didática, digamos assim. Porque eu já venho de uma área educacional. Então, eu fiquei mais de 20 anos de planejamento de aula, né, de dar aula. Então, assim, essa formatação do curso de barista, antes, né, de ser a ST, de toda a questão da certificação da SCA, não foi tão complicado para mim por conta disso, porque eu já trabalhava nessa área de educação. Então foi simplesmente pegar esse conhecimento e fazer uma didática para ele. Então isso não foi... O obstáculo aqui foi diferente. O obstáculo aqui... A gente está numa cidade muito pequena, né?
e região dos lagos. Sim. A gente tem, assim, uma outra dificuldade, que é a valorização do café especial. Muitos não sabiam e não sabem até hoje o que é a profissão barista, né? O que é barista? Nossa, ninguém nem podia imaginar que isso era um profissional voltado para a área do café. Então, até você levar primeiro o conhecimento de que essa profissão é isso, isso e isso, para depois você adquirir interesse de alguém a ser esse profissional. Então, foi um caminho que eu tive que primeiro esclarecer, despertar interesse da pessoa para ser esse profissional, para depois oferecer um curso, porque nem sabia o que era. E esse trabalho é de conversão, né? De transformação do cliente, né? Que você fez... de compartilhar isso, né? O que é, porque as pessoas viam fazendo, e aí, se interessavam. Na ponta da cafeteria, se interessavam. Mas, como é que eu aprendo isso? Como é que eu faço isso? E aí, no bate-papo de um com o outro, eu só abri realmente o curso porque eu vi interesse de pessoas, né, querendo fazer a mesma coisa. E normalmente para empreender, para ser um barista empreendedor, abrir sua cafeteria e tudo mais, que é a maioria, né, digamos, 90% dos alunos que me procuram, eles querem empreender. Sim. Então, eu também, quando me chamaram para dar curso também, antes de começar a dar curso, eu já participava de campeonato de baristas. Sim. Eu participava de campeonato. Então, eu mesma, eu me treinava e com esse mesmo treinamento, eu treinava... coach. Era uma coach. Daí eu treinava toda a equipe lá no café. E fiz até hoje. Aí as pessoas viam lá, eu treinando. Dá curso, né? Precisamos dar curso de barista. Daquilo lá fica na minha cabeça, né? Por que não dá o curso? Por que não fazer o curso? É uma oportunidade tão boa, né? E se as pessoas estão pedindo, é porque estão gostando do que estão vendo, né? E você consegue, enquanto você está preparando o café, as pessoas ficam encantadas. Nossa, que legal essa técnica, esse café está tão gostoso, saboroso, né? Por que você não dá curso de barista? E foi isso que aconteceu. E daí, tipo, é um caminho, como fala, é sem volta. Depois que você começa a dar curso, é estimulante, muito bom. É uma energia tão boa que você, eu não sei, por mais que você tá lá naquela correria, igual foi lá na SIC, né? Muita gente naquela correria, você tem que dar conteúdo, é puxado, é cansativo, mas no final do dia é tão gostoso. É tão gostoso, a sensação é tão boa. Você tem essa recompensa, né? É muito recompensador. Recompensador. A gente sente isso, apesar do cansaço. Mas eu normalmente, eu tenho uma energia quando eu estou dando aula que eu me surpreendo às vezes. Porque, acontece isso comigo também. Muito. Não é porque eu estou bebendo café, não. A energia vem daquela vontade que você tem, né? E de gostar daquilo que você está fazendo. E aquilo te motiva de uma certa forma, que o cansaço só vem depois. Só vem depois que você senta para descansar. Porque como você fica lá de pé por 8 horas, né? Até mais, né? Até mais. Você fica de pé por 8 horas. Fica mais que isso. Você não sente dor no pé, você não sente cansaço. Não é? E é incrível isso. Aí quando você senta para descansar, que o cansaço bate, mas é uma delícia, nossa. E saber que você pode compartilhar com pessoas conhecimento, ajudar pessoas. Porque tem muita gente, né, que procura um curso porque deseja algo para a profissão, né? Deseja abrir uma cafeteria, deseja melhorar seu conteúdo, deseja se profissionalizar. E o curso, e aí a gente está ali para ajudar, né? E é recompensador saber que a gente fez parte da vida da pessoa profissional. Sem dúvida, nossa. E a gente depois vê esse crescimento profissional do teu aluno, né? E pessoal também, porque eu acho que o café, quando a gente compartilha isso que a gente ama, né? Tanto da forma profissional ou da forma pessoal mesmo, eu acho que isso não leva só para a profissão, não, leva para a vida. Leva para a vida, sabe? Ele meio que te transforma mesmo, te transforma. É legal, tipo, a gente conhece gente muito boa também. Nossa, o que eu fiz de amizade com pessoas que eu tenho até hoje, inclusive você, né?
É uma coisa que gente, é incrível, foi muito né? bom. É muito bom. Você também, Endri, queria que você contasse lá do Lengo de Café também. A gente comenta, mas as pessoas queria comentar, eu queria que você falasse mais sobre o Language. Como que foi essa ideia? Então, Language Café, essa ideia, né, surgiu, até esse nome, ele tem, é um nome que é até meio difícil, todo mundo fala, nossa, você foi criar um nome muito longo, um nome muito difícil de falar, muita gente falava Language Café, além de ser Language Café, mas assim, é porque isso surgiu na minha mente de uma forma tão presente e tão definitiva que eu falei assim, pode ser um nome grande, mas expressa o que é o conceito do Language Café, porque é justamente isso, porque o Language Café, ele tem esse conceito de idiomas, mas ele também tem esse conceito do café representado internacionalmente por diversos métodos de preparo. Então, a gente tem o café internacionalmente sendo servido através de métodos de preparo, né, franceses, coreanos, japoneses e tudo, assim. Então, é uma conexão internacional. E quando veio, então, essa questão da metodologia da SCA, que também é internacional, ele veio para complementar como um coffee school. Mas, assim, o Language tem esse conceito de idiomas e que eu tenho na veia, mas mesmo não estando lecionando o idioma, mas ele faz parte desse conceito, né, do Language Café como um todo. Legal. E esse nome também. E agora eu quero falar muito. Agora é um assunto que muito me interessa, Dri. Brewers. Métodos de preparo. Para quem não conhece, brewers são métodos de preparo. E a Adriana, ela é especialista em métodos de preparo. Então, o brewers, para mim, ele me encanta muito, principalmente quando eu aplico no meu curso de barista, né? Eu sempre coloco os exercícios do sensory e logo em seguida eu coloco os métodos de preparo seguidos. E é incrível, você consegue ver a transformação do aluno, porque ele consegue identificar as diferenças entre os métodos de preparo. Ele consegue identificar sabores, aromas, os gostos básicos. É incrível. Assim, e o objetivo do meu curso, quando eu coloco no meu curso, é mostrar para ele que o mesmo café tem diferentes sabores, né, devido ao método de preparo. Né? Então, essa diferença que eu acho que é estimulante, a pessoa se sente motivada, ela começa a entender mais, né? E eu queria que você explicasse, né, um pouco mais sobre esse Brewers, né? Qual o objetivo do curso de Brewers da SCA? Porque para mim é um curso assim maravilhoso, assim, uns métodos de preparo, porque você vê, né, sempre está aparecendo um método novo de preparo, né, no mercado. Basicamente, parece... É a mesma sequência, né, Dri? É um método que você já vai utilizar um filtro de papel ou não, vai usar água quente, granulometria. Mas quem é especialista, né? Eu queria saber que você explicasse realmente como que é, qual o objetivo da SCA com o curso de Brewers. Mas essa sua pergunta é excelente, Simone. Eu vou te dizer o porquê. Porque é engraçado, né? Porque realmente é uma coisa que eu gosto de explicar o porquê dessa formação, porque muitas pessoas acham que o brewing, que é uma das especializações, né, do Coffee Skills Program da SCA, é simplesmente ensinar a fazer o café em métodos diferentes de preparo. Certo. Ou seja, sabe cursos que a gente vê, cursos de métodos de preparo, né? Independente de ser do Coffee Skills Program. É exatamente isso que eu também dava, né, esse curso e também dou fora dessa especialização da SCA, sem ser o curso de certificação, esse curso de métodos de preparo, ensinando realmente a fazer passo a passo de cada método, né? Como você está fazendo lindamente nos seus posts, né? Já fez da prensa francesa e tal. Sim. Então, é isso. Basicamente, as pessoas entendem que o brewing,
da SCA é isso, é pegar a receita para você aprender a fazer. E normalmente as pessoas me procuram que querem abrir cafeteria e querem aprender todos esses métodos com a certificação. Certo. Mas a verdade é, o que é a intenção da SCA nesse curso de brewing? É o aprofundamento e o entendimento da extração, ou seja, como funciona a extração em métodos diferentes, de imersão, aí de percolação, e a gente fala sobre filtros diferentes, filtros de papel, de pano, de aço inox, e a gente de vários outros materiais, e a gente vai trabalhar variáveis dentro desse estudo aprofundado. Então não é simplesmente, ó, eu vou ensinar a fazer o café na prensa francesa, na Chemex, na Raio V60, não é receita, e sim experimento. Para quem gosta de experimento, para quem gosta de química, é uma delícia. É o curso para a pessoa, porque a gente trabalha variáveis o tempo todo, a gente faz testes o tempo todo, ou seja, é um curso muito prático. E é para entender como funciona a extração dos métodos de preparo, e não só para você anotar a receita e você aprender como faz, assim como você criar também suas receitas através dessas variáveis que são exploradas através de experimentos, né? Então, é um pouquinho mais amplo, né, do que a gente pensa que é. Mas, como você disse, é um experimento, envolve muita questão, e também a pessoa também ela precisa saber que você vai para o curso de brewing para se abrir a sua mente, né? Abrir a mente, o coração, né? Porque ele envolve muito a técnica que você vai mostrar, que essas variáveis vão influenciar no sabor da bebida. E Dri, me diga assim, no curso assim, existem dificuldades, né, que o aluno vai enfrentar no dia a dia? Porque, veja bem, eu sei que no curso, a gente, né, como instrutor da SCA, a gente tem que seguir a lista de utensílios lá, e tem utensílios que um barista não vai ter condições de comprar, de adquirir, né? Então, como que você faz nesse caso? Orienta o aluno para ele continuar preparando o café e fazendo esses testes para ele encontrar a melhor receita de café? Existem formas de você adaptar a falta de um equipamento ou outro para você continuar fazendo os mesmos testes. Você não precisa estar medindo o TDS, né, o tempo todo do seu café para ver se ele está dentro dos padrões de equilíbrio do café e tudo mais. A gente trabalha também essa questão do sensorial, porque quando você está com o seu sensorial né, bem equilibrado, como que a gente fala, a gente consegue identificar também o equilíbrio na bebida ou não. Então, o sensorial é um dos fatores mais importantes. Por isso, assim, que eu acho que se você olhar o Coffee Skills Program no infográfico, ele está barista, depois ele está brewing. Só que eu sempre falo para os meus alunos que não é essa ordem que você segue da esquerda para a direita. Na verdade, o primeiro de todos deveria ser o sensory. Porque, né? Porque você tem que entender o café primeiro. Isso foi um dos motivos porque eu escolhi o sensory. Maravilhoso, foi também, gente. porque eu tinha muita dificuldade. Tá no meu gol, ainda não cheguei nele ainda, né? Mas Dri, é incrível quando os métodos de preparo, parece que quando ele consegue evidenciar tantos atributos do café, é muita informação, você bebendo aquele café, vem muita informação para você. E você tem que processar tudo isso e transformar isso no vocabulário. Exatamente. E às vezes você não acha a palavra para descrever o que você está sentindo. E esse é o grande problema quando você quer descrever o que você sente. Você está sentindo alguma coisa, mas você fala, puxa, eu sei, eu já provei isso, mas não lembro o que é. E por isso que nos métodos você consegue evidenciar, né? Você faz também com o mesmo café para os vários métodos para ver as variáveis? Sim.
A gente tem que fazer isso porque é uma forma mais clara do aluno entender também como varia de um método para outro. Mas independente disso, a gente trabalha outras variáveis, né? Como a questão da turbulência, a temperatura da água, qualidade da água também, a gente trabalha dentro do conteúdo da Brewing. Do Brewing, porque é realmente muito importante a gente pensar em água e a gente quase, né, as pessoas não associam o quanto importante é isso, a variação de qualidade de água, né, mais duras, com minerais mais pesados, isso interfere muito no café. A região vai interferir no tipo de água, né, onde a pessoa vai estar, né? Vai, também. E ela tem que ajustar essa receita, né, ajustar. Na verdade, você não consegue ajustar a água, né, Dri? Você tem os filtros lá, tudo. Não, mas não consegue tirar tudo, né? Dependendo dessa água que você tá. Então você não consegue mudar a água, mas aí você consegue mudar a receita, certo? Certo, consegue. Mas é assim, é tudo experimento mesmo, né? E testes para ver resultado final. E o resultado final de qualidade é o quê? É no paladar, no né? Paladar. É sempre prova. Né? Não é nem só no visual, é paladar. Existe algum método de preparo hoje que você utiliza que seja mais difícil para você encontrar a receita? Que ele dificulta, digamos assim? Tem um método mais... Eu queria saber se você tem um método mais fácil para o aluno encontrar a receita e um mais difícil. Eu acho mais difícil o expresso, mais difícil de todos. Né? Então... Não tem comparação, assim, para mim a dificuldade de você chegar a um expresso, digamos, perfeito, né, o Golden Cup, é bem trabalhoso, mas eu acho, assim, os filtrados fáceis de você encontrar receita. Padronizar uma receita, padronizar uma receita. Eu digo filtrados de papel. Filtrados né? de papel. Porque se a gente tem filtrados com filtros de inox, a gente também tem muita variação, porque precisa mexer na granulometria e essa coisa toda interfere, a gente nem sempre consegue achar esse ponto, né? A temperatura também da água em relação ao contato com esse material também tem uma reação diferente, então a gente tem mais dificuldade, né, para chegar a uma xícara ideal, né, resultado final. Mas eu acho que o filtrado de papel, você consegue ter mais facilidade. Eu acredito. Algumas técnicas, né? O expresso, ele é bem, digamos assim, dependendo o tipo de café que você vai utilizar, né? Com torras mais claras, são mais ácidos. Então, imagina, é um pancadão na boca, né? Quando você coloca um expresso com uma acidez muito alta. E acaba se tornando desagradável. Então... isso é muito assim, por isso que quando a gente forma os nossos alunos e que eles vão abrir as suas cafeterias, os seus espaços de café, eles precisam entender que também eles precisam buscar o gosto do público-alvo. Porque, por exemplo, um café super hiperácido, num expresso pode... sei lá, afastar o teu cliente definitivamente. Porque a escolha do vai café ser o pancadão, como você falou, né? Porque isso aconteceu comigo, Dri, isso aconteceu. Aconteceu, porque logo que eu comecei a trabalhar com os cafés especiais, eu estava tentando me adaptar. Só que assim, meu gosto, né, meu gosto pessoal é para cafés mais ácidos, né? Mas aí que eu entendi que no expresso não é a mesma coisa. Então você tem que ajustar, você tem que saber a proposta. Olha, para cafés expressos, você tem que ter um perfil, uma receita. Tem que ter um perfil. Escolher o café. E para os filtrados, você tem que escolher o outro perfil. Né? Então, também acho querer pegar aquele café expresso, aquele blend expresso que você tem na sua cafeteria, e também querer utilizar para fazer o filtrado, não vai fazer o mesmo efeito. Não, você até pode, né, ter uma versatilidade aí. Você pode, dependendo do nível de torra que você está usando ali. Mas é sempre
no risco, né? No risco. De uma certa forma. Isso. Mas a torra também é importantíssima quando você vai definir, né? Até a questão de blend para o seu expresso e para os seus coados, digamos assim. Porque quem serve os métodos, esses métodos de preparos filtrados, o cliente já, quando você coloca isso no teu cardápio, já está direcionando para um outro tipo de cliente, né, Adri? Então, porque o cliente que hoje... porque é difícil, não é o mesmo cliente que gosta de expresso ou que gosta de filtrados e vice-versa. A gente tem os apaixonados por expresso que não mudam nunca. E o oposto também, né? E o que acontece quando você coloca um café que, por exemplo, assim, eu coloquei lá um café mais ácido para o expresso e ficou horrível o café. Eu não consegui beber, achei horrível isso aí. Então eu pensei, não, imagina, se eu não estou gostando, imagina meu cliente, né? Mas para os filtrados ficou maravilhoso. Então, a gente tem que sensibilizar, né, o barista também nesse sentido, né? Ele tem que lutar por isso, né? Vai escolher um café para um método de preparo, ele tem que saber o tipo de café que ele vai utilizar, né? Ele tem que selecionar, ele tem que ser mais criterioso. Né? Então, eu sempre falo, escolha bem o café também quando você for colocar no seu cardápio. Exatamente, o grão, né? O que às vezes acontece com alguns clientes meus de consultoria é que eles querem colocar cafés muito complexos para fazer o expresso, sabe? Com sensoriais assim, digamos, tem pamonha no perfil sensorial, sabe? Mas aí tem, ao mesmo tempo que está descrito pamonha, está descrito chocolate ou leite, está descrito frutas vermelhas, sabe? São saltos, né, muito grandes entre um e outro. E que, às vezes, assim, você inibe o teu cliente porque você não consegue fazer com que ele perceba essas notas sensoriais. Então, eu acho o seguinte, para você pode até ter cafés complexos, mas você precisa ter um moinho, né, com um café, que ele seja um café padrão da sua casa, um café que seja um café que vai agradar o teu público-alvo de uma maneira... melhor e mais ampla. E você pode sim ter aqueles outros, né, cafés mais complexos, caso, né, a pessoa queira. Mas não é assim o carro-chefe de um espaço, dependendo da tua região, óbvio, né? A gente tem que considerar sempre o público-alvo, de colocar um café com uma complexidade muito elevada. Porque isso pode, né, acontecer, né, como você falou, sobre o café super ácido, e de vir como uma bomba, né, no seu paladar e você não gostar, você desagradar realmente. Então, você não quer isso para o teu cliente, né? Você quer o teu cliente que volte. Quando ele voltar, ele vai ter o mesmo café na xícara que foi servido na semana anterior que visitou o teu espaço. Ele quer padronização, ele quer aquela xícara que ele gostou. Exatamente. E o desafio do barista é isso, né, Adri? Ele sempre preparar a melhor xícara para o cliente. Exatamente, mas pensar no teu público, né? Porque assim, não é fazer só a melhor xícara dentro dos padrões de qualidade, de técnica e de todos os processos que o barista precisa entender. Mas o processo de como entender se aquela xícara vai agradar o teu cliente ou não. Porque a gente está falando de qualidade de café, mas a gente está falando também de comércio, né? A gente está comercializando um produto que a gente tem que fidelizar o cliente através do gosto dele também, né? Só que a gente não vai ficar variando a questão, vou fazer um expresso mais diluído para ele porque ele gosta. Não é isso. Não. É só entender qual é o perfil do teu cliente para escolher o café e até o método que você vai colocar no teu cardápio, né? Não só o expresso, algum outro. Mais ou menos isso. Porque às vezes, é igual fala assim, se o café estiver muito ácido, extremamente agressivo ou amargo, o que vai acontecer? Ele vai querer colocar açúcar naquele café, né, Adri? Porque ele vai querer mascarar. Eu acho que a acidez nem resolve. Não vai resolver nada, vai até piorar a situação, mas ele está buscando uma alternativa, né? Porque você pode preparar toda a técnica, pode ser o melhor café, mas não é apropriado para aquele método de preparo. Daí você vai entregar a xícara, olha, faz a maior propaganda do café, que foi colhido lá, não sei o quê, né?
Manualmente, colheita seletiva. Colheita seletiva, tem 85 pontos o café. Começou a falar de ponto, é um problema, né? Isso. Porque vem na embalagem, né, Adri? Daí a pessoa chega lá... Ninguém entende isso. Ninguém entende. Porque daí talvez seja uma referência para ele, né? Para o barista que ele está lá preparando o café e está escrito lá na embalagem 85 pontos. Então, legal. Mas assim, só que está escrito lá e o barista não souber dizer o que é isso, ou como explicar de uma forma não muito confusa, né? Uma forma bem simples. Tem que ser objetivo. Não vai adiantar nada aquele ponto lá. Não, de ter a pontuação da embalagem. Se ele chegar a fazer toda aquela propaganda do café e o cliente provar e falar, nossa, não é tudo isso que ele falou, como é que faz? Né? Então, não vai nem sentir isso. Porque a embalagem aceita qualquer coisa, né, Dri? Você pode escrever um monte de coisa. O 100% arábica está em todas, né, Simone? Tá, 100% arábica está em todas. Mas, assim, tem muitas coisas que tem que ser avaliada no pacote de café, né, Dri? Ele te dá uma referência, te dá uma base norteadora para a pessoa que não tem noção nenhuma na hora de comprar o café. Né? Então, se, por exemplo, o barista, não adianta ele só fazer a propaganda na xícara do café maravilhoso, ele tem que provar também, né? Para ver se isso realmente está acontecendo, né? E talvez, por ser um café, o expresso ser um café muito, muito intenso, muito forte, né? Ele vai chegar e falar, não, eu não quero, eu acho muito forte, eu não gosto do café. Ele não está entendendo esse café. Então, por isso que é aí que eu falo, né? A importância do instrutor nesse sentido, porque ele vai direcionar. O instrutor também, no curso, ele tem que direcionar. Se o cliente não gosta de expresso, ou se você pode ter brewers, tem os filtrados, os métodos filtrados que ele pode colocar. Porque ali eu acho que é a porta de entrada para o consumidor que quer entender o café especial. E nada contra, né, Dri? Questão expresso. Não estou dizendo que o expresso não é bom, não é isso. Estou falando que é a facilidade, a porta de entrada, né? Para quem está começando a trabalhar com cafés especiais, para ver o quanto o potencial é bom do café. Esse método favorece isso, né? E já para quem gosta de cafés mais intensos, né? Aí sim o expresso seria bem legal, mas tem que saber o tipo de café que ele vai utilizar. Exato. Né? É um estudo realmente, né? Até você definir isso dentro da sua cafeteria. Isso. Lá no negócio de café eu usava um único grão. Sim. Não tinha essa variação, não tinha uma complexidade. Ele era um café de qualidade que eu usei por muitos anos, de Minas Gerais. Então, assim, ele mantinha o mesmo padrão, ou seja, o cliente que ia lá na semana seguinte era o mesmo padrão. Não variava mais nos filtrados, questão de diferentes grãos, né, diferentes sensoriais, diferentes torres e tudo mais. E de regiões também. Mas no expresso eu mantinha. Eu também mantinha, eu fazia isso. Eu servia outros tipos de cafés, né, com perfil de torras diferente, ou de outras regiões. Mas também mantinha o café que era o preferido, né? Era o padrão da necessidade do cliente. Isso você não dá para abrir mão, né? Para preparar um latte, um cappuccino. Não dá. Exatamente como você vai fazer, assim, um café extremamente ácido, né? Com um perfil de uma acidez muito, né, aguçada ali, muito presente. Como que você vai fazer isso, harmonizar também com bebidas ao leite? Não tem como. É mais difícil, muito né? De você fazer um equilíbrio ali. Você até consegue, dependendo, mas é mais difícil. É mais difícil. E para quem não está acostumado, leva um susto. E acaba... porque aí você, sei lá, você sente um gosto meio de azedo mesmo, né? Quando você vai beber azedo. É azedo e tem pessoas que falam que não é nem estragado. ácido. E olha só, eu me lembro muito bem disso. A gente nunca esquece da cara do cliente quando você tenta fazer alguma coisa diferente e o cliente se assusta. Daí você fala, opa, tem que dar um passo para trás, senão você não consegue dar 2 para frente. E assim vai.
Então, você inovar e criar coisas assim bem mais complexas, quando a gente fala, né, sensoriais, a gente precisa estar bem certo se o teu cliente está pronto para isso, né? Se ele não consegue ainda identificar gostos básicos no café, como que ele vai analisar outras coisas e ter outras percepções, né, através de um café extremamente complexo? Não dá, a gente não pode exigir isso, né? E nem querer isso do nosso cliente. Você não consegue mudar, né, o hábito do consumidor em um dia, em apenas uma xícara. Não. Né? Não, é um processo evolutivo. O cliente está todo dia lá com você, você está conversando, você vai falando, né? Aí você vai convertendo ele, mas, né? É claro, né? Por isso que a importância do barista, né? Nesse sentido, porque ele vai lá, ele não vai impor, ele não vai obrigar o cliente a consumir dessa forma. Não. É por isso que eu sempre falo que essa coisa de imposição, ela não pode existir, mas essa outra história de você converter é assim, é muito do seu próprio exemplo que você dá, né, das suas histórias vividas e tudo mais. Porque impor através do conhecimento, olha, o café especial é melhor, esse aí que você está bebendo é ruim, sabe? A gente não pode usar um discurso dessa forma, porque não é por aí, né? A gente sabe que qualidade, ela não está nem sempre relacionada às suas preferências, aos seus gostos, e até às suas condições financeiras, né? Também tem isso. O gosto, a preferência é subjetivo, mas a qualidade não, né? A qualidade não. Só que nem sempre você consegue colocar os dois juntos e você passar isso. Não só para o teu cliente, né? Isso também passa dentro da sua família, dentro dos seus, né, grupos de amigos. Assim, é às vezes difícil você comunicar e você tentar converter, né? Digamos assim, como você usou essa palavra, é uma boa palavra de conversão e de mudança radical de cafés que você sempre achou que eram cafés, e aí você de repente é apresentado a um outro produto que nem parece café, nem sempre a pessoa vai gostar daquilo, mas é por parte, aquilo é lento muitas vezes. Mas olha, eu te digo uma coisa, Simone, não adianta você fazer esse processo todo, você até se desgasta se a pessoa não estiver aberta, se a pessoa não quiser absorver essa informação. Não vai funcionar, sabe? Porque existe um bloqueio, muitas vezes, criado na pessoa, que é inconsciente, de que ela não quer aceitar uma informação que você está passando, que ela vai mudar tudo que você pensou, né, na tua vida inteira, né, o teu conceito de café, né, que a gente está falando de café, mas isso é para muitas outras coisas na vida, mas assim, você criou um conceito de café e de repente vem uma pessoa do nada, pode ser uma pessoa conhecida ou não, e falar que aquilo ali é um subproduto, né? Assim, como assim? Então, assim, não é tão fácil. Você precisa ter a pessoa aberta. Eu tenho exemplos disso dentro da minha família, dentro de várias turmas que eu tive, sabe? De bloqueio da pessoa não querer absorver ou se abrir a essa informação. Independente de ser assim, algo que é fato, que a gente sabe que é fato, mas há muita resistência, muitas vezes, e a gente tem que respeitar isso. A gente não pode impor. Essa é a verdade. Na verdade, é o que eu falo assim, o barista ele tem que ler o cliente, né? Você conversar com ele, sentir se existe a possibilidade de uma abertura para fazer, né, essa transformação. Porque, como eu falo, comunicação, porque uma pessoa quando fala não, é não, né? Talvez ela não vai beber o teu expresso, mas ela ama o cappuccino e vice-versa, né? Então, mas é um processo que leva tempo, né? Então a gente está lá e saber, porque quer queira, a gente está lá ouvindo o cliente, a gente tem que entender o lado dele também, né? Por que ele não gostou? Sempre a gente tem que ouvir. E automaticamente a gente vai analisando, encaixando, colocando o cliente dentro, como eu falo assim, dentro de caixinhas, né? Cada caixinha é um perfil. Sabe? Eu começo a fazer isso também. E é interessante, porque você sabe a necessidade dele.
né? Eu entendo já a necessidade do cliente, ele está me dizendo o que ele quer. Então, se ele quiser um pouco a mais, opa, daí já, sabe, pisca a luzinha assim, fala, opa, esse cliente quer um pouquinho mais. Abriu uma porta ali, abriu uma janela. Porta, daí já é hora de você, opa, ele quer alguma coisa, então vamos lá, vamos conversar, vamos falar. Ele está deixando você fazer isso. Né? Quando ele não deixa, não adianta. Não adianta forçar, né? Daí até cria uma situação, né? Meio desagradável, né? E a gente não está lá para isso, né? Total. A gente está para atender a gente não quer isso, porque a gente cria, né? E quando a gente está falando de atendimento de cafeteria, né? O serviço em cafeteria, ele não pode ser essa imposição realmente, mas assim, só lembrando de quando eu comecei a estudar sobre café e comecei a ter os primeiros contatos com cafés diferentes, de especialidade e tudo mais, isso tem o quê? Isso foi em 2012, mais ou menos, né? Tem bastante tempo. Nesses anos, né, de começo meu de estudo do café, era naquela era de que, nossa, era condenar a pessoa que botava açúcar no café. Sabe? Dentro das cafeterias, que eu digo, existia esse movimento e de que, não, como assim você vai botar açúcar? Não pode. Então, eu sempre achei isso muito estranho. Eu sempre falei assim, não concordo com isso. A partir do momento que você entrega a bebida para o cliente, ele faz o que ele quiser com a bebida. Ora. Eu me sentia bem à vontade, sabe? Porque, olha, eu abri minha cafeteria em 1999. Caramba! Não tinha café especial, não existia café especial. Pensar. E naquela época era o hábito de colocar o açúcar na mesa. Sim. Mas daí quando já comecei a mudar, né, depois foi pro gourmet, né? Agora entrou pro café especial. Eu mudei, eu passei da fase. E agora está mudando para o café de especialidade, né? Isso. Que a gente ouve muito isso. Eu acho lindinho, eu acho até que deveria ser esse nome mesmo. Isso. E daí, o que aconteceu? Eu tirei o açúcar da mesa. Eu tirei. Você tirou? Eu tirei. Mas eu sentia que... Porque quando o cliente vem buscando uma xícara de café, ele não quer só a xícara, ele quer a sensação, o prazer de ser bem atendido, ele quer um serviço e quer o café. E você proporcionar tudo isso, o cliente sai ali muito satisfeito. Então, a gente não servia, né? Foi assim, mas eu nunca condenei um cliente, nunca falei, olha... Sim, falar isso pro cliente, né? Inclusive, olha só, eu tenho até uma história, olha só que legal, um cliente chegou para mim, tinha saído de uma cafeteria, porque lá condenaram ele por causa do açúcar. É isso. Aí ele chegou a falar, não, olha só o que aconteceu comigo. Aí ele falou, o meu café, eu bebo ele do jeito que eu quero e tem que me ficar falando. Então, eu entendo essa situação desse lado ali, mas condenar é um pouco complicado, é um probleminha que a gente tem condenar, que fazer. Você pode não incentivar, é diferente, ou você sugerir algumas formas de degustação, tudo mais. Mas você condenar, você constrange o seu cliente ali na hora. Sim, né? Você cria um inimigo. Né? Eu acho ruim, eu acho que não deve se fazer isso. Eu acho que se você quer realmente tirar o açúcar, existem maneiras de você fazer isso. Aí que envolve o relacionamento interpessoal, né, Dri? De chegar lá, você quer mudar a cabeça do cliente? Então começa lá conversando com ele, vai interagir com ele, entender por que ele quer fazer isso. Dri, deixa eu perguntar essa questão do açúcar é complicado mesmo, é uma longa história. É uma longa história, né? E, claro, né, a gente respeita, eu falo assim, eu respeito muito o cliente, eu entendo totalmente a necessidade. 20 anos trabalhando lá no balcão. Nossa, caramba, muita experiência. Nossa, eu lavei muita xícara. Imagino. Fiquei especialista. Aí só lava a xícara mesmo. Lava a xícara mesmo, tá lá. Não. Porque chega uma hora que a xícara acaba. Você pode ter um enxoval completo, enorme, mas a xícara acaba, né? Nossa, nem fala. Já passei por isso também. Né? É isso. A xícara tá tudo suja e não tem mais nenhuma. Você tem que correr para lavar. E não só isso, depois você lava, você vai lá ter que escaldar as xícaras para sair quentinha, né?
que aqui em Curitiba o café tem que ser bem quente. Mais frio. Né? Tem que ser, não tem como. Então, me conta para mim qual que é o seu método de preparo favorito? Eu acho que assim, eu nem tenho muito um favorito não, mas eu gosto dos que são mais suaves, ou seja, eu sou da linha dos filtrados canecão, bastante café, mas eu tenho momentos, por exemplo, tem momentos que eu tô louca por um expresso, mas assim, e aí eu vou lá, assim, Adriana, você tem certeza que você quer um expresso? Aí eu falei assim, tenho, porque eu sei que eu vou levar um tempão para regular o meu moinho, até achar o expresso perfeito, ficar provando aqui e ali. Aí será que você depois vai estar realmente com vontade de tomar um expresso e você provar tanto expresso ruim até chegar ao expresso perfeito? Não, eu quero. Aí eu decido fazer isso. Mas, normalmente, no meu dia a dia, é o café filtrado. O café filtrado no coador de papel. É o que eu tomo mais e, assim, consigo aproveitar mais dele no meu dia a dia, que é rápido, né? Não tem muito mistério. Mas aí, final de semana, eu já venho com uma Chemex, aí de vez em quando a Aeropress, que eu amo de paixão, só que me dá preguiça de fazer. Mas é mais ou menos só assim. nos cursos, né, que a gente se esbalda de tomar café nesse momento. Aí sim, nossa, aí é bom demais, né? A gente faz todos, prova todos. E quantos métodos você coloca no curso? Quantos métodos? De qual? Qual curso? De brewing. Olha, no Foundation são 3. A gente trabalha 3 logo. A gente faz o B60, a prensa e a gente faz a Clever. No Foundation. Depois a gente vai. Mas a SCA, ela deixa outros. por conta do instrutor escolher o método, Exatamente. Mas são 3. Você precisa, no Foundation, você precisa escolher 3. E aí, você tem que ter várias unidades daquele mesmo método, né? Porque você faz o teste de variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, tem que ter 3 prensas francesas, né? 3 B60. Certo. E a gente vai trabalhando ali as variáveis ao mesmo tempo. Então não é um de cada, né? Tá. Aí você dessas 3, né? Para cada método, você coloca 3 e dentro dessas 3 você ajusta, você faz com a receita diferenciada. Não é só a receita que muda, né? A gente vai fazer outras variáveis. A gente trabalha diferente turbulência, diferente temperatura. Diferente qualidade de água também, que eu comentei anteriormente. Então, a gente vai fazendo esses experimentos e também a gente vai calculando o rendimento, né, da bebida, faz o TDS, mas o TDS é mais para o intermediário. A gente não usa pro Foundation, não. Ai, mas dá vontade de sacar em todos os níveis, né? Dá. Mas a gente introduz, né, como que é essa questão, mas a gente não entra logo na fórmula. E apesar, assim, que tem muita fórmula, você sabe, né? No Foundation você já trabalha com fórmulas, mesmo não usando o TDS. É complexo, né? Não é um cursinho qualquer. Ai, que delícia! Nossa, só de você falar que tem, imagina... Você só no curso, você tem que 3 métodos, tem que beber 9 vezes o café. Não, bebe até mais, porque a gente faz, bebe mais, porque a gente faz 3 vezes nesse, mas depois a gente volta para fazer outras variáveis nesse mesmo método. Olha só, que delícia! Fiquei com vontade. Não, é muito doido, porque aí você não pode começar a fazer esse curso, a dar esse curso muito tarde da noite, né? Porque você precisa... Até a pessoa pode ter muita sensibilidade à cafeína e a gente sabe que isso aí vai ficar puxado na cafeína, né? E você chegou a dar um curso online do Foundation do Brewing? Do Brewing, não. A gente está com programação para começar em março, a parte teórica online e a parte prática presencial. Porque assim, o Brewing, ele sendo, eu não recomendo fazer 100% online, né? Porque ele é experimento puro. A gente pode até fazer os experimentos assim simultaneamente, mas não é a mesma coisa, porque o instrutor tem que estar provando o café junto com o aluno para fazer essa análise, até para puxar para o entendimento daquela bebida, o resultado dela. Olha só que legal, que delícia, hein? Então não dá para ser muito online. E Dri, por que você escolheu o Brewing?
ser essa sua especialidade? Então, eu tenho a de barista e a de brewing. Muita gente não sabe que eu dou de brewing, porque assim, quase ninguém procura, as pessoas procuram mais o barista, por quê? Porque querem dar foco como um empreendimento que vai abrir. Então, você pegando, né, toda aquela formação e técnica de vaporização do leite, extração de expresso, essas coisas todas, já adianta, né, o teu aluno que vai ser um futuro empreendedor, que vai abrir a sua cafeteria. O brewing, ele é mais para quem quer dar continuidade, mas primeiro ele procura o barista. Aí ele vê que precisa do brewing, daí procura. Aí procura, mas nunca é o contrário. Né? Porque hoje a cafeteria não... É isso que eu falo também, não dá para servir apenas o expresso, tem que colocar outros métodos de preparo opcionais, né, para o cliente. Porque hoje o consumidor ele já está muito mais antenado, né? Ele já chega lá, ele não vai pedir expresso. Ele vai pedir uma raiva. Ele tá, mas assim, exatamente. Mas o que acontece também? Às vezes, porque como eu trabalho com essa parte também de consultoria, com um barista empreendedor, e até desenvolver o conceito do negócio, e implementar e criar a carta de cafés, eu falo para o meu cliente para ele tomar muito cuidado na escolha, porque, por exemplo, vai depender muito do tamanho da cafeteria, eu digo, não tamanho de espaço físico, mas o que ele propõe oferecer. Porque ele fica muito entusiasmado em querer colocar todos os métodos de preparo, além do expresso, e depois mas não vai dar conta. Não dá conta, perde na qualidade do serviço. Perde muito na qualidade. Então tem que ser aos poucos. Se quer colocar algum método de preparo, às vezes eu recomendo só um V60 no começo, e depois uma prensa. Depois vai. Exatamente isso. Até se adaptar, né? A equipe se adaptar também na cafeteria, né? Porque senão fica aquela lambança, né? E acaba tendo... E testar teu cliente. Se teu cliente realmente está buscando por isso. Às vezes muitas pessoas abrem os seus negócios não conhecendo totalmente o seu público-alvo. Vai conhecendo aos poucos. Ou ele vai fazendo esse público-alvo aos poucos, também é isso, né? Você também cria, você forma o seu público, né? Mas, a princípio, não adianta você colocar lá, sei lá, vou botar 10 métodos de preparo. E aí? E aí, como é que fica? Né? Com 2 pessoas trabalhando. E não só isso, né? A mudança também do café, né? O café específico para cada método de preparo também. Claro, você pode ajustar. Vai ter que ter mais insumos e tudo. Mas existem muitas possibilidades para trabalhar. Igual eu falo, tem muita coisa para se trabalhar dentro de uma cafeteria, as opções, né? Você tem que saber como trabalhar, né? Aí que entra né, a parte da consultoria. Estruturar. Você tem que estruturar isso, porque se você coloca muita coisa, você pode não dar conta, e normalmente não dá conta. Não dá, é difícil. Então você tem que ir devagarzinho nisso, né? Sim. Pode se empolgar muito, não. Eu quero botar um Tyson. Porque eu acho lindo aquela... Né, aquela lindo, é lúdico. É lindo, mas você vai largar aquilo lá na mesa? Não vai. Você tem que estar ali perto. Você pode até colocar, mas você tem que ajustar isso, né? Estruturar, como você disse, né? Deixa eu até contar uma historinha. Eu quero outra historinha que eu vou contar lá, que eu lembro lá no meu café, que eu acho muito engraçado. Teve uma mania que tinha cafeteria bem no centro da cidade, bem no coração lá de Curitiba, sabe? Olha, delícia. Fica entre a Universidade Federal do Paraná e o Teatro Guaíra. Então, ali estava bem no centro, no foco. Era uma delícia lá. E ali era o centro das manifestações. Então, toda manifestação que tem em Curitiba começava lá na praça, lá na frente do café. E olha só, aquela correria. Era gente que entrava muito correndo na loja, né? E, meu Deus, não dava conta, Adri, não dava conta de fazer café. Daí, o que eu faço? Aí, eu sempre falo assim, eu sempre tenho plano B, né? Eu faço tem que ter, né, Simone? Tem que ter um plano B. A experiência faz isso com a gente, né? Aí, eu tirava o cardápio, Dri. Eu tirava o cardápio. Daí, quando tem muito movimento, porque as pessoas queriam o quê? Olha, pensa bem, frio, né? Inverno em Curitiba, friozinho. As pessoas querem o quê? Café bem quentinho. E não importa a maneira que eles querem café, mas eles querem café. Aí,
Eu falei, não, não vai dar conta, o pessoal não vai conseguir. Aí eu tirava o cardápio, porque no meu cardápio tinha muito café. Então, imagina, cappuccino, moca, latte. Como no meu também tinha. Tirava o cardápio, aí só fazia, o que você tem de café? Aí só vendia um tipo de café. Perfeito. E olha, e daí... Estratégico. Estratégico. E não deixava de vender, sabe? Então, eu servia fazendo batch brew, sabe? Então, fazia um monte. Sei. Fazia direto. Perfeito. Parava. E, corrido. O que fazia é só vaporizar leite. E vendia. Então, eu falo assim, você tem plano estratégico, tem que estruturar, porque a equipe vai sobrecarregar, vai estressar. Porque não vai dar conta de não vai conseguir atender todo mundo. Vai sair gente sem ser servido. Sem ser atendido. Então, eu tive que pegar... atender o pessoal, né? Tem que atender, tem que tirar o pedido, preparar o café. Imagina, por mais que às vezes demora muito, né? E todo mundo estava com pressa. Então, você quer café rápido? Manda batch brew. É esse. Esse daí. E por mais que você fazia lá o expresso, você tem moinho eletrônico, tem todo o equipamento. Mesmo assim, não dá conta. Então, nessas horas, a gente fala assim, é mudar a estratégia, vender o que tem. E deu certo. Sabe? Então, isso mesmo, a gente tem que fazer. É flexibilizar isso, né? O teu atendimento, ele não pode ser engessado, ele tem que ser flexibilizado, dependendo da situação que você está ali no momento. Não adianta, e é claro, e o cliente, né? E às vezes que não queria o café filtrado, eu falo, não tem problema, eu faço expresso. Mas daí o expresso leva um pouquinho mais de tempo, mas a pessoa então aguardava, esperava, sabe? Então, é uma forma de comunicação. Olha, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer para você, mas vai demorar um pouquinho. Não tem problema, eu espero. Olha só. Então, aí esse cliente sabe que você vai demorar, mas é o que ele quer. É o que ele quer e ele vai esperar. Então, essa é a vantagem de você ter flexibilidade de trabalhar também, né? Tem que ter, né, Simone? É isso que é difícil. Às vezes, só com a experiência, às vezes você consegue isso, né? A gente ganha muito com isso. Não vai pensar não tem nisso, preço. né? E Dri, me conta sobre esse reality show. Gente, isso foi muito legal. Foi assim, uma experiência. Porque assim, eu gosto muito de gastronomia, mas não sou. Eu vi isso. Você que está fazendo aqueles pães maravilhosos lá. Eu invento algumas coisinhas aqui para casa, mas assim, não é nada profissionalmente, né, desenvolvido, nem tenho essa intenção. Eu quero mesmo porque eu gosto de fazer para consumir. E ter uma qualidade também, né? Se faz um pão de fermentação natural, é outra coisa, né? Nossa, com um cafezinho maravilhoso. Então... Com café, nossa, né? Antes da gente fazer a live, né? Eu fiz um lanche gostoso aí com meu pãozinho de fermentação. E aí, assim, é muito bom, isso faz muito bem. Mas a questão da gastronomia é uma coisa que também me fascina. Não só de fazer, mas de ver, de apreciar e de, sei lá, admirar o trabalho, né, desses profissionais da gastronomia. Então, eu tive um convite de um querido, que ele é diretor da Faculdade de Gastronomia de Friburgo, e ele foi o segundo reality de gastronomia que ele fez. Ele me chamou porque ia ter uma prova que o café era o ingrediente principal. E eu tenho um projeto que se chama Barista em Ação, da mesa ao forno ao fogão, que são quitutes que eu faço com um café, com ingredientes. Isso desde 2017 eu faço isso. Eram eventos que eu fazia no Language Café, então eu fazia coisas para comer quitutes com ingredientes café. Olha só que legal. Né, na composição. E nesse reality foi assim, era uma prova que tinha que ter o café tanto nos pratos salgados quanto na sobremesa. Então foi isso, aí eu fui juíza, e nesse caso eu fui a juíza principal porque tinha o café, né, como ingrediente, ali eu tive que julgar, mas assim, foi uma experiência muito legal, né? Sim. O Salvador, que me chamou, um querido, e nossa, eu te digo que foi muito legal. Ai, que bom, Dri. Nossa, que bom. Olha só quantas oportunidades que o café abre pra gente, né?
Nossa. Porque você veio imaginar ser juíza de um reality de gastronomia. Não podia imaginar. Um reality de gastronomia. E o Le Cordon Bleu, gente, que legal. Como que é esse projeto? Essa oportunidade é assim, gente, esse projeto é uma coisa assim, é a minha estrelinha dos olhos, sabe? É uma coisa que, quando a gente fala, quando eu tô lá dentro, nossa... É uma coisa maravilhosa. Aquilo é um outro mundo, né? Eu digo para você. Fala um pouco do Le Cordon Bleu. Para quem está entrando e não sabe o que é o Le Cordon Bleu, conta um pouquinho para nós. Então, essa escola é uma escola centenária, né? Francesa, e que ela tem filiais no mundo inteiro. Sim. E no Rio de Janeiro abriu em 2018, é uma coisa bem recente. Sim. É uma coisa bem recente aqui no Brasil. E é um espaço maravilhoso em Botafogo, uma escola enorme. Sim. E é divino, assim, eu poder desenvolver um trabalho com café ali dentro é uma honra, sabe? É indescritível. Uma coisa que, nossa, é uma conquista para mim em termos, assim, tanto pessoais quanto profissional, né? E você está ministrando cursos na escola? Isso. Aí a gente ministra, né, no caso, eu fiz desenvolvi o curso para short courses, que eles têm lá um programa, e de vez em quando a gente faz uma masterclass para os alunos da Le Cordon Bleu mesmo, que eles são, né, de estudo dali, do Cordon Tech, do lingerie, patisserie, aí a gente faz não aberto ao público, mas o aberto ao público é short courses. Mas daí, o que seria esse daí? Qual que é a extensão dele? A duração desse curso? De qual? Esse que é do short... são 4 horas. São 4 horas. São 4 horas. O que ele vai aprender? O que o aluno vai aprender? Ele aprende a iniciação ao café especial, então eu faço uma abordagem de tudo, né? Desde a colheita até a xícara. E a gente termina o curso com métodos de preparo, técnicas de métodos de preparo. Então, são 2 métodos que eu utilizo, cada um com seu kit individual. São turmas com vagas limitadas, sempre foram, né? Independente de ser da pandemia ou não, são 8 no máximo. Sim. Então, a gente tem 80% da aula é prática. Sim. E a gente tem teoria no começo, mas é a mão no café mesmo. E entra a prática do expresso, da vaporização? Não. A gente só tem... Até porque, assim, não tem estrutura, né, para a gente trabalhar isso. A gente trabalha só os filtrados. Entendi. Eu uso 2 métodos lá. E ele já tinha algum curso relacionado com café? Não? Você que idealizou? Não. Eu quero dizer isso. E que, assim, faz falta, a gente precisa entender e até assim, incentivar essa questão da junção do café na gastronomia, porque não é só café, confeitaria, mas o café, assim, você formar um profissional da gastronomia com conhecimento do café. No café. Nossa, é um conteúdo que, nossa, quando eles aprendem, quando eles assistem às aulas, eu digo os próprios alunos de lá, é incrível, porque eles não têm o conhecimento, às vezes até básico, de coisas que são necessárias da gente saber, até para continuar nessa área gastronômica como um todo. Sim. Então, é importantíssimo esse conhecimento. Mas eu considero assim, o café um dos ingredientes mais importantes na gastronomia, né? Sim, porque ele não é só acompanhamento, né? Não, porque alguns problemas que a gente vê assim, você vai num restaurante, né? Você desentrada o prato principal, sobremesa maravilhosa, aí chega no café, aí chega no café que é um probleminha. Mas isso assim, aí já é uma questão também, não é nem do profissional chefe, né? Do cozinheiro em si, aí já é a mais da questão mais empresarial, né, da visão do empresário em relação gestão, ao produto café. Exatamente. Sim. A gente até pode ter chefes dentro de restaurantes que valorizam o produto da sua maior forma, né, da sua totalidade, mas ele não tem como implementar, porque né, existe a política de implementação do que pode colocar, o que não pode. Existe também essa questão, né,
dos cafés em cápsula, que tem tomado conta de muitos restaurantes. É porque ele entrou para resolver um problema que era a mão de obra, né? Falta de baristas, né? Qualificados para poder fazer um café legal. Você colocar um barista no restaurante, você vai pagar, assim, às vezes não é viável, a gente tem que entender isso. Na verdade, aí que entra a questão da multifunção, né? Ele pode estar atuando, digamos, lá na confeitaria, né? Na área de confeitaria e fazer um café, né? Mas tudo depende, né? Tudo depende da forma da gestão também ali. Mas é interessante, né? Exato, é isso que eu falo. Essa parte aí mais dessa visão do empreendedor, né, a visão de café para o empreendedor, ele vai muito assim, tá, mas isso vai me gerar o quê? Eu vou ter lucro com isso? Eu vou ter que pagar uma pessoa extra para ter um café de qualidade no restaurante? Para a pessoa só, sei lá, acabou o almoço ou o jantar, pedir um cafezinho e pronto. Então, assim, eu tenho que avaliar para ver se também se o público do seu restaurante busca por esse produto diferenciado, que é o café de qualidade. Às vezes não. Então, para que você vai investir? É uma pena, porque né, a gente sabe de histórias de restaurantes super, né, famosos e com qualidade altíssima, né, dentro da gastronomia, e que não tem a mesma qualidade de serviço de café. Mas isso, né, a gente não está aqui para julgar tentar de qualidade porque é a gastronomia de qualidade, né? Não é assim, isso vai depender do teu público. Às vezes o teu público lá do restaurante não busca por esse tipo de produto. E aí, você vai investir? Para atender 2 ou 3? 2 ou 3. Na verdade, a gente espera que seja mais, né? Mas voltando à parte de... Então, mas aí é um trabalho, né, de conscientização de que é importante. Mas, na verdade, talvez, né, você pode até não ter um barista lá, mas você poder treinar. Não precisa. Treinar uma pessoa lá, qualificá-la para poder preparar o café, por que não, né? Não que ela vai fazer, né? Como você falou, especificamente ficar para aquela função, para servir 2 ou 3 cafés. Não dá. Né? Porque mas não é uma cafeteria, não é uma casa de café. Sim. Então, eu já conheci gente já que trabalha em restaurante que sente muita dificuldade em preparar café e foi procurar o curso de barista por causa disso. Ele chegou e falou, olha, eu não tenho treinamento, ninguém me dá treinamento, então eu estou vindo buscar treinamento para poder utilizar a máquina de café expresso. Nossa. E olha, isso em restaurante, você isso tá em falando, restaurante, né? aqui Então, já escutei essa história em cafeteria, imagina. E daí, digamos lá, isso vem direto para mim, sabe? As pessoas vêm procurar porque sentem, sabe aquele comprometimento? Necessidade. A necessidade fala, poxa, o cliente está querendo, o cliente está pedindo, e eu não sei usar uma máquina, um equipamento. E tem a máquina, né? Tem a máquina parada ali, olha só, a máquina parada, o café ficando velho ali e não quer, né? E daí eu vi assim, nossa, que legal. Eu fico assim tão feliz quando uma pessoa, um aluno vem falar, eu quero melhorar o serviço, eu quero fazer um bom café. Eu falei, poxa vida, né? Você poderia estar no local, assim, numa cafeteria bem show, porque a pessoa já está, se ela está procurando conhecimento, né? E você vê a necessidade dele, eu fico assim, eu sinto uma peninha, mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Fala, nossa, que profissional legal. Que profissional legal. Porque ele está buscando por ele, né? Está buscando por ele, porque ele vê a necessidade. Não é incentivado por ninguém. E olha só o que acontece depois, Dri. Ele vê que melhorou a técnica, mas daí ele fala, tá, consigo, mas agora eu vou ter que mudar o café. Porque ele não consegue fazer milagre com aquele café que eles estão servindo ali. É mesmo? Olha, é uma coisa assim evolutiva, mas eu fico bem feliz. Porque vai de um passo para o outro, né? Você vai crescendo até nisso, né? Na exigência né, de padrões de qualidade. Sim. Né? Tem um bom serviço, aprendeu a fazer um bom expresso, mas você não tem um bom produto. E aí?
Uma coisa acaba Não dá para você fazer milagre, você pode fazer melhor do que estava fazendo antes. Exato. Né? Você vai dar o melhor que você pode com aquele produto, né? Mas não dá para fazer milagre. E vai ficar bem melhor, com certeza. Vai ficar melhor do que antes, porque não tinha nenhum conhecimento para fazer, né? Não. E com certeza melhora. Essa experiência, né? Você está dando consultoria, instrutora, educadora, né? Mas assim, o que você sente no coração, né? Sendo instrutora? Né? O que essa profissão te traz no seu coração? Então, Simone, isso eu trago já há mais de 30 anos, sabe? Essa coisa. E até é uma história que eu sempre conto, que as pessoas falam, mas você vai largar de lecionar, por exemplo, né? Que eu deixei de dar aula de inglês para abrir um comércio. Sim. Mas, na verdade, não deixei de fazer, porque eu continuei com essa veia educacional, muito mais do que comercial, até porque assim, eu não tenho mais o meu comércio, o meu estabelecimento comercial, mas eu continuo na minha área educacional desde sempre, porque é isso que me faz bater, sabe? Sim. Faz e meu o café, coração então, vibrar e tudo juntou mais. Com o café? Então você saiu da área de idiomas, que era educacional, e passou para a área de café, na área também educacional. Então, assim, é uma coisa que eu continuei fazendo, o que sempre me motivou, o que sempre me deu motivação para fazer o que eu gosto, porque a gente precisa fazer o que gosta. Sim. Quando você começa a sentir desânimo, é porque alguma coisa está errada ali, pois né? Você né? não está fazendo o que gosta. Mas é incrível, isso. Né? Quando a gente começa a dar os cursos, tudo, é uma coisa assim, que a gente sente que precisa melhorar sempre. É incrível, você está lá fazendo isso e você sente que você precisa ajudar a pessoa que você está ensinando. Você sente aquela questão do comprometimento, bate mais forte, da responsabilidade. E não só uma isso. obrigação também, da obrigação, né? Mas é gostoso, não é uma obrigação gostosa, sabe? Não é de obrigação de estar obrigado, né? Mas você ter o seu compromisso, o comprometimento em fazer aquilo. Porque eu não imaginava, sabe, dando curso, Dri. Não imaginava. Não. Eu achava que isso não era para mim, mas depois eu vi, nossa, que diferença faz. Você sabe, cada dia você fala, não, eu tenho curso. Aí você fala, nossa, eu vou ter que preparar tudo, fazer isso, não tá. Mas eu falo, não, mas chega no dia, sabe? É uma delícia. Nossa. Tudo bem fluido, né? Tudo bem fluido. Eu sempre falo assim para as pessoas, né? Que, poxa, né? Você é tão bom profissional, você é um excelente barista, por que você não dá curso, né? Então, às vezes, falta tocar, de alguma forma, o coração dessa pessoa. Porque tem muita gente com grande potencial, Dri. Tem, mas assim, quando você falou aí, porque você faz muito bem e você devia dar curso e tal, mas isso a gente vê também muito problema, porque nem sempre, quando você sabe muito sobre um assunto, você também sabe passar esse assunto. Sim, ou seja, didática. Você pode ter muito conhecimento de uma coisa, mas não necessariamente você tem a didática. Sim. E às vezes acontece também ao contrário. Às vezes a pessoa não tem nem tanto conhecimento, mas ela tem tanto a didática que o pouco que ela sabe, ela consegue passar de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente. Transformadora. O aluno absorve muito mais isso e recebe com muito mais facilidade. Então é isso, a gente tem os dois lados, aquele que sabe muito, mas não sabe transmitir, e aquele que não sabe nem tanto, mas ele consegue, aquele pouco que a pessoa sabe, ela passa muito conhecimento, passa tudo, de uma forma muito fácil para o aluno. Mas né? aí, para você ver, né? Com o tempo, ela vai desenvolvendo mais habilidades, né? Vai, porque ela vai procurando também mais conhecimento. Então, assim, a pessoa que tem a didática é muito mais fácil de desenvolver o seu conhecimento de aprendizado do que o contrário. Porque é mais difícil você ensinar a pessoa a ensinar do que você ensinar e dar conhecimento técnico para essa pessoa. Porque ela vai aprender. Mas
será que ela vai ter capacidade de transmitir esse conhecimento de uma forma tão fácil para o aluno? Porque a gente sabe disso, na nossa vida de estudo, nossa vida de aprendizado, quantos professores a gente já pegou que a gente não entendia nada que a pessoa estava falando? Como assim? Será que eu não estou desmiolada? Não é possível que eu não estou entendendo? Mas não é a forma de passar o conhecimento que não é tão assim fácil. Né, porque assim, a gente sabe que café exige constante atualização, né? Como tudo, qualquer área, gente, eu falo isso. Exato. Toda. Mas é gostoso, toda. Dri, é muito bom porque você se sente estimulado, por mais que eu acho. A questão da didática, eu falo assim, que a pessoa pode desenvolver e tentar melhorar. E café, ele parece que puxa isso pra gente, porque assim, as dificuldades que eu tive também, eu senti os meus pontos fracos, daí onde que eu poderia melhorar. Ele me instigou a fazer isso, sabe? Porque você está no meio de pessoas que querem, precisam, e você falou, não, você tem que dar conta para suprir isso. Precisa de você, exatamente, conta com você. Né? A pessoa tem ela pega em você uma confiança de que é quase um salvador, né? Sim, daquele momento que a pessoa está precisando. Que é uma necessidade, tipo assim, é com você que eu vou mudar a minha vida. Sim. Né? A gente tem essa coisa do aluno quando chega num desespero também, diz, olha, nesse momento, você é responsável, eu quero mudar minha vida, então você vai ser o começo dessa transformação. A gente também tem essa responsabilidade da transformação, então a gente tem que fazer isso de uma forma que não seja, né, frustrante para o aluno, de uma forma que seja muito difícil para ele. Você nunca vai aprender a fazer isso, imagina. Porque assim, não pode fazer isso. Ele, como você disse, ele veio com a gente como salvador, ele quer que a gente... Mas daí eu me coloco no lugar da pessoa. Porque eu penso tem que ter empatia, não adianta. Como que eu gostaria que a pessoa me treinasse, me ensinasse? Porque é um sentimento, né? Você cria naquele momento que você está dando aula, que você está dando curso, você cria um vínculo com a pessoa, você tem um carinho especial para ele. E eu costumo dizer assim, que a maioria das pessoas, elas têm, quando você está ensinando, principalmente sobre café, elas parecem que abrem mais a mente, né? Não somente o coração também, para as informações. Então as informações parecem que são mais diluídas, mas eles conseguem diluir com mais facilidade. Né? Porque o café, ele dá essa abertura, né? Nada, assim, por exemplo, vou fazer uma analogia com o curso de matemática. Você vai dar um curso de matemática, não é? Aquelas regrinhas, né? Ensinar, fórmulas, enfim. Aí não, café, opa, aí já é diferente. A pessoa se abre totalmente. É uma sensação, e ele consegue, você sente isso na pessoa, ele te dá uma energia que você se sente muito mais motivada a continuar o que você está fazendo. Não, é sem dúvida. Sem dúvida, tem muita verdade aí no que você está falando, porque vai muito do tema também, né? O tema... e tem pessoas que têm mais facilidade para áreas, né? Por exemplo, da matemática exata e outras não. Mas a gente também tem que entender as dificuldades, né? As limitações. E limitações de cada aluno. E a gente tem que saber lidar com isso também, porque a gente tem um conteúdo para passar, a gente tem, mas de como que a gente vai diluir esse conteúdo, de como que você vai apresentar, esmiuçar e exigir do teu aluno, vai depender dessas limitações dele também. Até o vocabulário, né, Dri? A gente tem que mudar. É isso que é legal. Porque, não, sem dúvida. A parte técnica existe, é importante, mas um determinado nível, né, Dri? Mas para quem é iniciante, você tem que mudar o vocabulário para ter essa interação, né? Senão ele fica como um peixe fora d'água, né? Tem, mas, por exemplo, quando a gente fala desses cursos da SCA, de metodologia internacional, a gente precisa inserir alguns termos até técnicos em inglês, porque são termos que a gente nem traduz, né? Que a gente vai ensinar. Porque, por exemplo, você vai fazer um flush, faz um flush. Então, você não vai falar, você vai expurgar água, entendeu? O que é você isso? Você não usa termos assim. Você olha, a gente usa esse termo flush. E aí você, pronto, aí você introduziu, falou o que era, e você usa isso pro resto da vida.
em todos os cursos. É verdade. Pronto. É porque até então, ó, falando nisso, os termos, nesses termos que eles utilizam, assim, que não tem tradução para o português, para quem vai trabalhar como barista lá fora é essencial, né? Vai precisar. Nossa! E sendo certificação internacional, e muita gente procura essa certificação para sair do país e trabalhar né, como barista em outros lugares do mundo, precisa ter esse conhecimento, porque esse vocabulário técnico. Né? Consegue emprego em qualquer país, né, Adri? Qualquer país. Café é uma linguagem universal e as técnicas que a gente utiliza são as mesmas, a máquina é a mesma, só vai mudar o café, né? E a receita, né? Isso, mas aí ele tem a capacidade de fazer sua própria receita com o conhecimento que é passado, né? E não, é isso, a gente não ensina a receita, né? A gente ensina a criar a receita, a desenvolver uma receita, né? E avaliar essa receita, né? Se ela está realmente de acordo ou não com os padrões de qualidade que a gente exige, né? Padrões internacionais, né? Olha só. É basicamente isso. Então, mas é muito recompensador, né? É demais. Toda essa parte. Então, Dri, 2021, Dri. 2021, olha só. Então, eu para mim, estipulei chegamos finalmente, né? Chegamos finalmente. Nossa, foi assim, um ano cheio 2020, Nossa, né? Foi de muitos acontecimentos, tudo. E finalmente chegamos em 2021. Muitas incertezas, né? Isso que muita certeza. Expectativas, né? A saída da vacina, essa coisa e tal. Mas então, para 2021, assim, para mim, eu estipulei algumas metas profissionais, né? Então, eu estou utilizando bastante as redes sociais, né? Para poder mostrar o meu trabalho, tornar acessível para as pessoas, né? E ajudar. Eu quero falar sobre isso depois, hein? Desse teu trabalho. Tá, depois legal. Depois me dá um minuto para falar disso. Tá bom, legal. Então, mas quais são os seus planos para 2021? Então, olha só, eu já estava com um plano para 2020 de criar uma metodologia de ensino própria, né? Certo. E é um curso que envolve o café e isso teve uma estagnada em 2020, né? Por vários motivos. A gente sabe que a pandemia, né, deu uma parada em vários projetos de muita gente. Então eu espero retomar isso e desenvolver e já lançar no primeiro semestre desse ano, né? Que é um curso bem interessante que eu já estou me dedicando já há muito tempo e estudando bastante para isso. Legal. Então esse é o meu projeto principal, né? É um trabalho diferente que eu vou apresentar e que vou lançar e estou fazendo com muita alegria. Então esse é o meu projeto principal, além de eu expandir um pouco mais essa minha parte educacional em outros estados do Brasil, né? Tá indo agora que eu não tenho mais o ponto comercial, né? Que eu não estou mais fixa só em Rio das Ostras, né? Comecei a estar com esse trabalho no Rio de Janeiro, a gente está desenvolvendo alguns projetos também em São Paulo e em Minas Gerais. Então a gente está pensando nessa expansão educacional e levar o café e projetos, né, de ensino para outros estados também, além do Rio de Janeiro. Ah, que legal, olha só. É isso que a gente está planejando aqui. E vamos falar sobre rede social, então. Então, deixa eu te falar, quando você comentou aí sobre esse teu trabalho que você começou a apresentar pelas redes sociais e que eu já até te parabenizei por isso, que está excelente a forma que você está passando. E quando a gente fala sobre educação, quando a gente fala de metodologia de ensino, e eu novamente tenho que te parabenizar, porque assim, a forma que você transmite o seu conhecimento é também de uma forma bastante clara, e não só isso, por exemplo, a forma como você fala, você repete, você muda a entonação, você repete a mesma coisa em outra entonação. Então você vai pausando. Isso ajuda a assimilar. Qualquer pessoa que não tenha nenhum conhecimento, ela vai ter muito mais facilidade de absorver o teu conhecimento que você está compartilhando pela forma que você faz. Então, assim, não adianta você jogar, né? Vamos usar um termo, cuspir todo o conhecimento de uma vez só, de uma forma muito rápida. Você faz assim, você faz assado, você faz assim, você quer. Você tem que ir por parte. E assim, o que você está fazendo é admirável. Ai, obrigada. Nossa. Assim,
Não joga tudo de Gostando. uma vez. Nossa, sim, eu acompanho, eu adoro. E eu fico, sim, imaginando, sabe, o teu público que quer aprender, que está começando a aprender sobre o café, é uma facilidade de absorção, sim, do conhecimento, sim, que você compartilha por conta dessa forma. Ai, obrigada, sabe? É lúdico, é repetitivo em termos, sim, do que precisa ser repetido para ser assimilado, né? Assim, a repetição ela é importante, você, sim, não joga uma informação e depois, sim, você volta nela muito tempo depois. Entendi. Ela é esquecida. Então, mas deixa eu falar, faz Adri, isso com maestria, viu? Você também é uma inspiração para mim, sabia? Ah, eu não? Nossa, será? Porque você também tem uma didática muito boa. E é isso que eu vejo também. Eu observei você dando as aulas também. Então, por isso eu falo, é compartilhamento. A gente sempre fala, observa as outras pessoas, os outros profissionais trabalharem também e retirarem aquilo tudo de bom. E conhecer você, a tua didática, também me ajudou. Então, saiba que você também tem parte nisso, Dri. Ah, não, excelente. Então a gente troca aí algumas coisas, porque assim, aquela tua última live, não foi a última, aquela que você fez de sensoriais. Sim, sim. Nossa, tava tão nervosa. Nossa, foi excelente, porque olha só, você colocou uma pessoa do lado, sim, né, para fazer as atividades com, sim, você, de uma forma dinâmica, ou seja, sim, não ficou uma coisa robotizada, ou sim, só, tô jogando informação ao Léo, entendeu? Não, eu tô experimentando esse conhecimento, compartilhando, sim, com uma pessoa do lado, ela vai compartilhar também o que ela está sentindo. Então, assim, são coisas simples e que às vezes a gente complica, ou muito profissional complica, achando que você precisa estar aprofundando muito em detalhes, que na verdade o teu público às vezes não quer isso, ela quer simplicidade, sabe? Não receber informação. Sim. E aquela tua live foi fantástica, né? Ai, que bom que você gostou. Adorei. Idri estava tão nervosa, mas assim, eu falo assim, eu sempre mas não assim, pareceu não, viu? Eu falo assim, eu quero fazer, eu quero continuar fazendo, eu quero melhorar porque precisa, sabe? Então eu vejo assim, eu vejo que você também está fazendo um trabalho lindo também nas redes sociais, você tá lindo. É o Breno que está fazendo para você, né? Então, o Breno fez, o meu filho, ele fez algumas filmagens, na verdade, todas as, sim, que eu já divulguei ele que fez. A gente está para lançar um curso ainda, que a gente estou esperando ele editar, hein, Breno, sim, Valinhas? Eu estou esperando editar para ele te lançar, sim, esse livro. Mas está ficando lindo. Tá ficando. Mas é assim, a gente vai fazendo em família, né? O que a gente vai podendo fazer e tal, mas é muito bom. Mas tá lindo. Porque então, está junto também. Muito legal o seu trabalho, tá de parabéns também. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. E, Dri, vamos agora para o seu bônus ali, para o seu presente. Vamos lá, Dri. Então, a Dri vai compartilhar com a gente aqui um presentinho que tornou dela, a vida profissional dela de sucesso. Diga lá, Dri. O que você fez para alcançar o sucesso? O seu segredo, conta do seu coração. Assim, tem muita coisa boa para contar. Eu digo assim, o sucesso, que a gente usa essa palavra sucesso, muitas pessoas às vezes interpretam essa palavra sucesso com algo relacionado financeiramente e tudo mais. Então, assim, o que eu quero compartilhar com quem está ouvindo a gente aqui, essa questão do seu sucesso, ele vem primeiro de dentro de você, ou seja, você primeiro precisa estar seguro, confiante naquilo que você está traçando, sim, como o teu caminho profissional. Você tem que ter a certeza que é exatamente isso que você quer. A gente vê muitos casos de profissionais liberais, e eu até formei alguns deles, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos que saíram dessa sua profissão para entrar no mundo do café. Sim. Mas por quê? Tem uma resposta para isso. Não foi porque eles escolheram, ou eu escolhi o café para mudar a minha vida e sair do que eu fazia. O café que escolhe você. Na verdade é essa. E assim, você deixa o café te escolher. E aí essa escolha, ela vai determinar o teu caminho. Mas você precisa ter essa paixão que a gente fala, que a pessoa começa se apaixonando pelo café, começa a comprar cafeteiras diferentes, monta uma mini cafeteria em casa, que
isso é normalmente o começo de história de quase todo mundo, né? E foi da minha também, que nos meus estudos de café, eu comecei montando uma mini cafeteria em casa, né? E eu vou te dizer, eu comecei por cafeteiras de cápsula, né? Para entender o que é isso, porque era um boom no mercado e eu também queria saber o que era isso. Sim. Então, eu tenho ainda 3 diferentes e aí a gente vai montando e isso vai evoluindo. Sim. Mas essa evolução, a gente precisa ter muita certeza do que a gente está fazendo, porque essa paixão pelo café, às vezes ela pode meio que te cegar. Sim. De alguma forma, porque assim, não é, a paixão você consegue transformar em profissão, mas você precisa ter a razão junto. E é isso que a gente precisa ter cuidado em relação a essa razão. A razão que eu falo é a razão de pé no chão, sabe? É não deixar só esse seu sonho por ser paixão, deixar de te direcionar de uma forma racional. Porque aí você vai entrar no ramo empresarial, você precisa ter algumas noções de que você pode, o que você não pode, como você vai traçar isso, porque a gente sabe, por exemplo, esse ano passado veio como uma avalanche, né, um tsunami derrubando o sonho de muita gente, de sonhos construídos de mais de 10 anos, até sonhos construídos de menos de 2 anos, a gente vê, sabe? Estava no auge de sua ascensão e de repente teve essa decadência, que pensa assim, não é nem decadência, né? É um recomeço. E a gente também aprendeu muito com esse ano. Então, assim, a minha dica é sempre, acredite naquilo que você criou e que você tem como objetivo e meta para ser a sua profissão e ser a sua paixão ao mesmo tempo. Você tem que acreditar, porque se você não acredita, você não é convincente o suficiente para que os outros acreditem no seu sonho e te ajudem a criar esse sonho e a desenvolver, porque você não faz nada sozinho. Não. Sabe? Você pode ter um maravilhoso sonho, uma ideia excelente, super inovadora, inédita, mas você não faz sozinho. Não adianta. Não. E assim, é parceria, é equipe, conexão, rede, encontro. Você não faz nada sozinho. Você não vai abrir uma coisa sozinho. Não vai. Não. Então, assim, a sua ideia inicial de desenvolver um projeto, um sonho que você tenha, ele tem que ser construído com essa paixão, com essa crença, acreditar naquilo que realmente você criou, naquilo que você quer para a sua vida, para você, ao mesmo tempo, chamar pessoas para construir isso com você. Sabe? E assim, o medo de alguém fazer igual, nossa, medo de errar, a gente medo vive num país... Exato. E não é isso, a gente não pode ter medo de compartilhar ou de expor a sua ideia. Se copiar, sabe o que acontece? É isso que eu falo. É uma dica que eu falo também, porque eu já vivenciei muito isso, sabe? Não de ter medo de passar as coisas, mas de presenciar pessoas querendo fazer aquilo que você faz, né, de uma forma negativa até, e você se incomodar com isso. Não se incomode com isso. Né? Se a pessoa está querendo fazer algo igual a você, é porque ela tem você como um exemplo. Né? Uma pessoa como inspiração para ela. E não veja isso como uma cópia. Lógico que existem né, aqueles lados ruins. Não como ofensa, né, Adri? Não como ofensa. Não como ofensa. Boa. Mas a gente sabe que tem casos que realmente são ruins, né? De cópias mal copiadas e tudo mais. A gente vê várias reportagens sobre isso. Mas, assim, acredite no seu potencial, você tenha segurança daquilo que você está fazendo, goste daquilo que você está fazendo, e aí você começa a traçar o teu caminho. Agora, a segunda sugestão que eu sempre dou,
Você tem sim essa paixão, essa vontade, mas você precisa ter a sua capacitação. A virada na minha vida, em termos assim, né, digamos, de sucesso, de coisas que eu conquistei, foi através da minha busca por aprendizado. Agora, quando eu falo busca por aprendizado, é uma busca de aprendizado sólido, sabe, fundamentado, com alicerce. Eu vou te falar uma coisa, Simone, assim, eu aprendi com alguns erros meus, a gente sempre aprende com os nossos erros, mas é uma coisa que eu não repeti quando eu comecei a buscar conhecimento sobre café, e que eu, quando comecei a buscar conhecimento sobre idiomas, eu pequei no passado por conta disso. Ou seja, sabe quando você procura cursos e assim, você vê muito valor, preço mais baixo, por isso, e você escolhe qualquer curso porque é barato e aí você está fazendo. Nada contra os cursos baratos, mas eu estou só compartilhando a experiência que eu tive. Eu fiz vários cursos baratos, baratinhos, ou seja, eu podia pagar na época e tudo mais. E eu levei mais tempo fazendo isso do que o tempo que eu levaria se eu tivesse escolhido uma fonte mais segura, né, de aprendizado para poder começar esse meu conhecimento. Então, isso eu aprendi quando eu estava buscando sobre conhecimento sobre idiomas, né? E que eu não quis repetir isso quando eu quis aprender sobre cafés. Legal. Então, o que eu fiz? Eu esperei, juntei dinheiro para poder fazer os cursos mais assim, importantes, mas não relevantes, mas não fiquei gastando pouquinho aqui e ali e me perdendo nesse pouquinho, entende? Entendi. Eu fui mais objetiva na minha escolha e mais exigente na hora de escolher onde eu vou aprender, né? Mas, Dri, então foi mais ou menos por isso. Das redes sociais, né? De você divulgar o seu trabalho também. Porque ali é uma importante ferramenta que eu vejo, porque a pessoa vai ver o seu trabalho, você consegue, é o seu currículo. Através dele. Mas é difícil, né, Simone? Porque né, é um trabalho da rede social, é um trabalho sem fim, né? Sem fim. É um trabalho que, poxa, você tem que ele pode ser exaustivo. Já pensando, você tem que fazer. Mas daí ele pode ser exaustivo também. Então... Nossa! Mas, ó, eu tô falando para você que eu tô fazendo aqui porque eu tenho ajuda de blogueiras. Sério? Olha só! Isso é bom, hein? Porque, olha, se você eu estava falando isso para elas hoje. Se você me coloca um equipamento que eu nunca vi na vida para poder fazer café, eu vou lá e consigo destrinchar. Fazer um café. Talvez não seja a perfeição, mas eu consigo fazer um café. Mas se colocar eu para mexer nas redes sociais... gente, eu acho que a gente tinha que fazer um curso aí, mas assim, você já tá bem adiantada aí, tá de parabéns, digamos assim. Mas, Dri, eu acho difícil. Mas a gente tem muito que falar ainda, viu, Dri? Depois disso. A gente tem muito que conversar ainda. A gente tem muito para compartilhar ainda. Mas olha que palavras bonitas da Adriana, gente. Olha só a experiência de vida, o que ela aprendeu, o que ela passou. Eu acho que isso, tudo que ela passou, ela tem que servir de exemplo para todo mundo aqui que está assistindo. E com isso, né, a gente aprende, né? A gente aprende o que o conselho, a sua experiência de vida pode ajudar muitas pessoas que estão começando também, né? Que não tem dinheiro, às vezes, para começar. Então, tá. O que você Exato. Vai ser uma seletiva, porque a grana é curta para fazer um curso. Exatamente, mas olha só, qual é a vantagem de hoje em dia que a gente não tinha antigamente, né? A gente está falando aí que eu trabalhei há mais de 20 anos lecionando idiomas. Naquela época a gente não tinha essa coisa, né? Por exemplo, vamos ter uma jornada, sei lá, de inglês. Até outro dia eu vi uma propaganda patrocinada de um curso de francês daqui da cidade próxima, a pessoa fazendo uma jornada, né, ou a semana, ou a maratona, gratuita. Ou seja,
é para aproveitar, sabe? Assim, é gratuito? Tá, vamos aproveitar, mas a gente sabe filtrar. É diferente quando você vai pagando aos pouquinhos algo que você não sabe. Na verdade, você vai ter de conteúdo de volta. Mas essa facilidade hoje que a gente tem pela internet, de coisas gratuitas, cursos online, maratona, jornada, tem que aproveitar. Assim, você consegue, mesmo que você saiba aquilo que a pessoa está falando, com certeza vai ter, sei lá, uma vírgula ali que vai mudar alguma coisa na tua percepção disso ou daquilo. Alguma coisa você vai aprender, né? Você aprender, vai, e vale a pena. Vale. A gente está aí para isso. Né? Nossa, Dri, que lindas palavras, viu? Nossa, imagina. Você fala, me inspiro também em você. Obrigada, Simone. Isso é bom de ouvir. Ai, Dri, muito obrigada mesmo, gente. Olha que lindo. Nossa, eu que agradeço. A gente está há quanto tempo, Simone? Que eu nem sei quanto tempo a gente está aqui. A gente está conversando. Não acredito! Nossa, não, olha só que sério? legal. 2 horas a gente aqui. Que bacana! Maior papo. Olha só que gostoso. Nossa, que bom, que gostoso. A gente tem muita afinidade, por isso também, né? A gente gosta do... Nossa, mas assim, a gente poderia falar muito mais. A gente sabe que o café já é um tema que é incansável, a gente sabe disso. Mas quando a gente bate um papo com uma pessoa que a gente se identifica, né, que é o meu caso com você, assim, é mais fluido, né? A gente tem mais vontade de continuar nesse papo aí. Ai, mas que bom. É muito bom. Olha só, 2 horas de, né? Nossa, mas pareceram... Nossa, voou. Essas 2 horas voaram. Não, mas muito rápido. Eu nem bebi meu copo todo d'água que tá aqui. Foi incrível, gente. Olha, então, Dri, queria agradecer de coração. coração. Ter ajudado em alguma forma. Nossa, ajudou muito. Nossa, foi incrível. Eu agradeço de coração a sua participação, tá? E eu que agradeço. Essa live, ela vai estar disponível no YouTube, tá? Que bacana. É bom que eu faça um link lá para as pessoas olharem, assim. Que é bacana. Ai, muito obrigada. Né? Então, eu vou agradecer. Obrigada a você. Olha, uma honra enorme. E obrigada pelo convite mais uma vez. Assim. Muito obrigada. É uma alegria. É uma alegria, assim, estar aqui com você, ter feito esse bate-papo. Me fez também muito bem, assim, pro dia de hoje. Ai, tanto que sabe, bom. a gente tem momentos no dia que a gente precisa de algo diferente, assim, motivador. Para a gente continuar também na nossa caminhada, porque tem dias que realmente você se sente né, um pouquinho menos, né, do que deveria e tal, e a gente precisa de incentivos, isso é importante. E olha só, tanta gente aqui curtindo a gente, olha a Mari, adorou. Que bom. O Arthur, lembra do Arthur que ajudou a gente lá em BH? Querido também, o Caio, olha eu acho que eu sei quem. Gente muito querido, foi naquela correria, ele me ajudou tanto lá no curso. É verdade, gente. Nossa, eu sempre muita correria, né, nos cursos da SK. A gente sempre tá pedindo aí uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eles foram ótimos. Nossa, ai, que legal. Caramba, não faltou nada, né? Faltou. Naqueles cursos. Então, deixa eu agradecer o pessoal aqui, Dri. Então, gente, olha, Dri, obrigada pela sua participação na live, obrigada por compartilhar essa trajetória, essa história linda de vida que você tem, né? Eu espero que as pessoas que tenham assistido essa live, tenham ficado até o final, tenham aprendido, se inspirado, ouvindo a sua história, tá, Dri? E que essa sua história possa inspirar muitos outros profissionais baristas. Tomara, tomara que seja. Então, de novo, essa live está disponível no YouTube para quem não conseguiu assistir, né? E para quem está assistindo a gente agora, se tiver alguma dúvida para mim ou para a Dri, né? Quiser dar um feedback, algum comentário, pode mandar no direct meu da Dri, que a gente vai estar à disposição para responder e ajudar. Um prazer, isso mesmo. Tá. Então, Dri, agora eu me despeço de você, agradeço demais uma vez de coração. Beijo grande, obrigada, Simone. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau. Você. Boa noite.